100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Bom dia, juntos no melhor Mix. Hoje é quarta-feira, 23 de outubro de 2019 e vamos aos destaques do Mix Notícias. Alta da arrecadação desacelera em setembro, mas tem maior valor para o mês em 5 anos, diz Receita. Vazamento de óleo pode ter partido de navio irregular, diz Marinha. Alerj aprova a soltura de deputados presos na Lava Jato. Ministro do Turismo diz que se sente injustiçado e que não houve laranjas em campanha. Campos amarga nova queda em repasse de royalties. Petrobras eleva preços do gás para residências, indústria e comércio. Dólar comercial recua 1,61% ao dia, fechando a terça em R$ 4,06. A arroba do boi gordo segue cotada a R$ 156 à vista no estado. Saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou o dia cotada a R$ 65,95, com alta de 0,29% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos e participe 99797-1007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima do dia podendo chegar a 27. No momento chove, mas o sol pode aparecer durante o dia, mantendo-se nublado com chuva a qualquer hora. E o trânsito, na saída da Campos Farol no início da 28 de março, a movimentação é moderada para intensa no sentido centro, com fluxo intenso de quem vem da Penha. Movimentação de caminhões pela Avenida Presidente Kennedy em direção à BR-356 com destino ao Porto do Açu. Na rotatória próxima ao Shopping Estrada, movimentação intensa devido à chuva que cai na região, com lentidão até a Ponte General Dutra. Já no trecho que vai da segunda passarela da área urbana da BR-101 sentido Ponte Alaí Ferreira, trânsito intenso seguindo lento, mas sem retenções. Na Beira Valão, movimentação nas imediações do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola, mas também sem retenções. O Tenente Coronel Cardoso, a movimentação ainda é moderada em grande parte, mas a lentidão começa a se intensificar próximo à Beira Valão. Ponte da Lapa, maior movimentação no sentido centro. Saldanha Marim com fluxo tranquilo, porém com retenções nos sinais da Felipe Web até a Beira Valão. Para quem vai para o Rio de Janeiro, a pista molhada em quase toda a sua extensão requer atenção e, como de costume, lentidão próximo à ponte Rio-Niterói. Juntos o melhor Mix. Mix! A arrecadação das receitas federais somou quase 114 bilhões de reais em setembro de 2019, informou ontem a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia. O resultado ficou praticamente estável em relação ao mesmo mês do ano passado, com crescimento de 0,06% descontada a inflação. Apesar da leve expansão, é o melhor resultado para o mês desde 2014, quando chegou a quase 119 bilhões de reais. O comandante da Marinha, Ilques Barbosa, disse que o governo está concentrando as investigações sobre as causas da mancha de óleo nas praias do Nordeste em 30 navios de 10 países diferentes. Mas, para ele, a maior probabilidade é que o vazamento partiu de um navio irregular chamado de Dark Ship. Nós saímos de 1.000 navios para 30 navios, disse após reunião com o presidente em exercício Hamilton Mourão no Palácio do Planalto. Mix Notícias. A Alerj aprovou nesta terça-feira, dia 22, por 39 votos favoráveis e 25 votos contrários, a soltura de 5 deputados presos na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato. Serão soltos os deputados André Correia do DEM, Luiz Martins do PDT, Marcos Vinícius Nescau do PTB, Chiquinho da Mangueira PSC e Marcos Abraão Avante. O ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio disse ontem que se sente injustiçado e negou as acusações a respeito de um esquema de candidaturas laranjas no PSL de Minas Gerais, onde é presidente licenciado da sigla. Municípios produtores de petróleo recebem nesta semana o repasse de royalties de outubro, referente à produção do mês de agosto. Na região, a maioria dos municípios amargará nova queda, como é o caso de Campos, cujo valor a receber, pouco mais de 25 milhões de reais, é 10,5% menor que o depósito de setembro, em torno de 28 milhões de reais. E em relação a outubro do ano passado,
pouco mais de 40 milhões de reais. A baixa é de 36,8%. A Petrobras eleva preços do gás para residências, indústria e comércio. O Sindicato das Distribuidoras estimou que o aumento residencial oscilará entre 4,8% e 5,3%, enquanto o GLP industrial terá variação de 2,9% a 3,2%. Mix Notícias. A ANEEL reduz o valor da bandeira amarela e aumenta a tarifa da bandeira vermelha em novembro. A agência propôs o fim do arredondamento dos valores das bandeiras tarifárias. Decisão passará por consulta pública, mas já valerá em novembro. Consórcio de capital estrangeiro vence leilão da Lotex com proposta única. O consórcio é formado pela norte-americana IGT e pela italiana SGI. O governo garante a arrecadação de 817,9 milhões com concessão de serviço de loteria instantânea. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O mês de setembro aponta uma perda de 577 vagas de emprego em Campos, no balanço entre demissões e contratações, segundo o CAGED do Ministério da Economia. No conjunto das atividades, foram 2.494 demissões contra 1.917 admissões. O Ministério Público instaurou um inquérito público para apurar a representação protocolada na tarde desta segunda-feira pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da região norte fluminense. A promotora da terceira promotoria de tutela coletiva marcou para a próxima sexta-feira, dia 25, uma reunião entre o município e os representantes dos hospitais para tentar resolver a demanda de forma consensual. Mix Notícias. A prévia da inflação de outubro é de 0,09%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 foi divulgado ontem e é o menor registrado para outubro desde 1988, quando foi de 0,01%. O IPCA 15 é a inflação oficial do país. Segundo informou o BGE, a alta acumulada este ano é de 2,69%. Nos últimos 12 meses, ficou em 2,72%. A atividade industrial está se recuperando gradualmente, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Os empresários do setor já percebem uma leve melhora no consumo e na situação financeira das empresas. Além disso, o emprego subiu 0,4 ponto em setembro em relação a agosto, informa a sondagem industrial divulgada ontem pela CNI. Juntos. O melhor mix. A pesquisa prévia da sondagem da indústria realizada pela Fundação Getúlio Vargas para outubro aponta um recuo no índice de confiança causado pela piora nas percepções sobre o cenário atual e sobre as expectativas. Os dados foram divulgados ontem, dia 22, no Rio de Janeiro, a partir de uma consulta com 790 empresas entre os dias 1º e 18 deste mês. O resultado final da sondagem será publicado no dia 29. O número de pontos críticos da malha rodoviária pavimentada brasileira aumentou em 75,6% entre 2018 e 2019. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, essa situação, associada a outros fatores, como a falta de investimentos e má qualidade das pistas, prejudica a competitividade dos produtos brasileiros, aumentando em 28,5% o custo operacional dos produtos, que tem nas rodovias sua principal forma de escoamento. Mix Notícias. Cientista testa terapia gênica para impedir replicação do HIV em pacientes na França. A hematologista franco-italiana espera conseguir eliminar o vírus HIV, modificando geneticamente as células-tronco de pacientes soropositivos. Os testes clínicos serão realizados no Hospital Público Saint-Louis, em Paris. Nova técnica de edição de DNA poderá curar até 89 das doenças genéticas no futuro. A tecnologia, chamada de Prime Edit, é descrita como editor de texto genético, capaz de reescrever o DNA de forma precisa. Em testes de laboratórios, a nova tecnologia foi usada para corrigir mutações que causam doenças. Uma delas, a técnica conseguiu corrigir aí, foi a de anemia falciforme. Mix. Após pouco mais de 3 horas de discussão, o plenário do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. Às 7h22 da noite de ontem, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, proclamou o resultado. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada por 60 votos contra 19. E vamos às cotações. Dólar comercial recua 1,61% ao dia, fechando a terça em R$ 4,06. Fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo segue cotada a R$
R$ 156 à vista no estado. Fonte Scott Consultoria. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou o dia cotada a R$ 65,95, com alta de 0,29% ao dia. Fonte CPE Exalc. Mix Notícias. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou ontem, durante a entrevista coletiva com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que o presidente Bolsonaro autorizou a participação do Exército no combate às manchas de óleo que atingem praias da região Nordeste. Azevedo e Silva considerou o vazamento de resíduos de óleo no litoral nordestino um fato lamentável e inusitado. E a Comissão de Meio Ambiente do Senado vai propor ao governo federal um conjunto de medidas para conter os danos e auxiliar na resolução do desastre com o vazamento de óleo cru nas praias da região Nordeste. A principal delas é decretar estado de emergência ambiental na região. O documento, que deve ser votado hoje, ainda no plenário. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Um panorama sobre a energia solar no Brasil e as oportunidades de negócio que o setor oferece serão apresentados hoje em Campos por especialistas em evento sobre energia fotovoltaica promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O evento será aberto ao público a partir de 1h30 da tarde e o objetivo é discutir novas soluções, projeções do mercado e regulamentação. A emissão gratuita do cartão da pessoa com deficiência já é lei em todo o estado do Rio de Janeiro desde segunda-feira. O documento comprova a condição para pessoas que possuem moléstia degenerativa de difícil percepção ou comprovação. A solicitação pode ser feita pelo deficiente ou por seu representante legal, mediante apresentação ao Detran de laudo, carteira de identidade e comprovante de residência. Mix Notícias. Veículos de transporte público terão que divulgar imagens, textos e outros conteúdos de campanhas e práticas que visem a proteção animal e a prevenção contra a crueldade e maus tratos. Pelo menos é o que prevê o projeto que tramita na Câmara dos Deputados. As exigências fazem parte de ações de conscientização social contra crimes ambientais. Contratação de operação de crédito externo no valor de até $600 milhões entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco do Brasil foi aprovado ontem por senadores da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Segundo a agência Senado, fica limitado o valor das operações de crédito a R$5 milhões por município, mas ainda depende de posição do plenário. Mix. Juntos no melhor mix. A campanha nacional contra o sarampo vacinou 88% das crianças entre 1 e 2 anos com pelo menos uma dose da vacina contra a doença. Ao confirmar ontem o anúncio feito sábado, o Ministério da Saúde ratificou também que essa faixa etária é utilizada como parâmetro para acompanhar a cobertura em todo o país. A mobilização nacional para crianças de 6 meses a 5 anos termina na sexta. A mudança na legislação previdenciária vai ajudar o governo a conter o aumento das despesas com aposentadorias. A expectativa é de uma economia de R$800 milhões em 10 anos aos cofres públicos. Mas, para o processo de ajuste fiscal ter êxito, analistas indicam que o governo precisa promover a reforma administrativa para que seja possível mexer com estruturas de carreiras e salários dos servidores e, assim, reduzir os gastos com pessoal, avançar nos processos de privatizações e promover uma desindexação do orçamento. Mix Notícias. Flamengo e Grêmio se enfrentam na noite de hoje no Maracanã pela semifinal da Copa Libertadores. A expectativa é de público recorde e o governo do estado garante esquema especial de policiamento por meio do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, que atuará com 800 policiais militares nas partes interna e externa do estádio. A Polícia Civil dará suporte realizando ações de inteligência. Pesadelo do Boca Juniors, o técnico e ex-jogador Galhardo garante sua 14ª final pelo River e vai atrás do tri da Libertadores, eliminando o maior rival pela 5ª vez no mata-mata. Finca ainda mais fundo seu nome na história do River Plate. Você ouviu Mix Notícias. Mix.